Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma série de vídeos sobre direito constitucional e hoje nós vamos dar início a uma série de vídeos. Uma série que vai abordar o artigo 5º da Constituição e os seus 78 incisos. Então, bora estudar direito constitucional. Bem, gente, sejam muito bem-vindos e hoje nós daremos início ao estudo do artigo 5º da Constituição Federal. São raríssimas as provas que não cobram direitos fundamentais. Então, atenção! Falando especificamente agora do artigo 5º da Constituição, nós vamos ler o caput, ou cabeça do artigo 5º, e todos os demais incisos. E a gente começa, abordando o artigo 5º caput. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Esse é o cabeça, é o caput do nosso famoso artigo 5º. Então, lembrando, nós estamos falando dos direitos e garantias fundamentais e o capítulo 1 dos direitos e garantias fundamentais fala dos direitos e deveres individuais e coletivos. Artigo 5º, ok? E o artigo 5º, logo em seu caput, traz uma questão muito comum em termos de concursos públicos. Você pode até marcar aí, anotar no seu caderno, anotar aí na sua apostila, anotar aí no seu note, onde você estiver anotando. Vamos ler de novo. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Vamos analisar, então, aprofundadamente o caput do artigo 5º. O que é importante aqui? A questão mais comum que a gente vê em termos de concursos públicos e na prova da OAB. Perceber quem são os destinatários do artigo 5º quando a gente faz uma interpretação literal do artigo. Quando a gente faz uma interpretação literal do artigo 5º, a gente vai falar o seguinte: garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Então, na verdade, quando a gente lê o caput do artigo 5º, a gente tem que perceber que a Constituição, ela quis dizer muito mais do que efetivamente está escrito. A interpretação aqui precisa ser uma interpretação extensiva, ou seja, eu não posso me ater que os destinatários são apenas os brasileiros e os estrangeiros residentes no país, mas sim qualquer pessoa que esteja na República Federativa do Brasil. Então, por exemplo, se um paraguaio atravessa a fronteira do Brasil com o Paraguai e vem para o território brasileiro, seja para fazer uma compra, seja para fazer uma consulta médica, não importa, ele atravessou a fronteira. E ele, por exemplo, veio comprar um determinado produto e depois ele volta para o território paraguaio. A partir do momento em que ele ingressa no território brasileiro, ele já está protegido pelo manto do artigo 5º. Olha que beleza. Ele precisa observar as regras, os deveres presentes no artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, tanto no que diz respeito aos seus deveres e também aos seus direitos. Então, os reais destinatários dos direitos e deveres individuais e coletivos não são apenas os brasileiros natos ou naturalizados e os estrangeiros residentes na República Federativa do Brasil, mas sim qualquer pessoa que esteja na República Federativa do Brasil. E essa interpretação vale também na seguinte situação. Eu não estou falando aqui apenas de pessoa física, não. Eu tenho que lembrar que existem pessoas jurídicas que também devem observar as regras
e os deveres do artigo 5º. Mas também, além disso, estão protegidas, não têm apenas deveres, e também estão protegidas pelas garantias, pelos direitos instituídos pelo artigo 5º da Constituição. Então, gente, aqui nós não podemos fazer uma interpretação meramente literal do texto do caput do artigo 5º. Eu preciso fazer uma interpretação extensiva. Eu preciso lembrar que qualquer pessoa, física ou jurídica, é destinatária das regras existentes no artigo 5º da Constituição da República. Outro aspecto importantíssimo aqui é perceber que o caput do artigo 5º, ele logo de início, ele quer o quê? Assegurar aqueles direitos que são considerados essenciais, inerentes a qualquer ser humano. Então, na visão do caput do artigo 5º, é fundamental instituir e proteger o direito à vida, por exemplo. É uma questão óbvia, né? Além do direito à vida, o direito à liberdade, à igualdade, à segurança. Quando falamos desses direitos, nós não estamos falando de algo que é inerente a qualquer ser humano? Só que, além dessa questão inerente a qualquer ser humano, e aí também de acordo, né, com os fundamentos da República Federativa do Brasil, nós temos, por exemplo, aí o fundamento da livre iniciativa, só pegando um gancho aqui, fazendo um exemplo, nós temos também uma garantia ao direito de propriedade. Então, a propriedade e a livre iniciativa, elas estão casadas, né, em dispositivos diferentes. Um complementa o outro. Se somos um país capitalista, naturalmente, a Constituição de 1988 tinha que fazer uma observação aí. Tinha que garantir como sendo um direito fundamental, inerente a qualquer pessoa, física ou jurídica, o direito à propriedade. Então, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Percebam que existe uma preocupação do constituinte originário, logo de início, no caput do artigo 5º, em demonstrar que esses direitos são direitos inerentes à pessoa humana que está na República Federativa do Brasil, seja morador, seja residente, seja turista, a passeio ou não. Então, não apenas os estrangeiros residentes, ok? Mas qualquer pessoa, inclusive pessoas físicas e as pessoas jurídicas, lembrando que as pessoas jurídicas, naquilo que for aplicável, naquilo que nós tivermos uma condição aí de se aplicar às pessoas jurídicas, será aplicado também em relação a essa proteção do artigo 5º. Outra questão importante, todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza. Ou seja, existe um princípio expresso no caput, que é o princípio da igualdade. E quando se fala que todos são iguais perante a lei, eu tenho uma interpretação na literalidade do caput do artigo 5º como sendo a instituição de uma igualdade formal, ou seja, a de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Eu não posso ter interpretações diversas por razão de sexo, de cor, de gênero, etc. E temos aí que observar um outro detalhe. Existe uma necessidade básica e também é clássica no âmbito do direito constitucional de se interpretar o princípio da igualdade não apenas sob o ponto de vista formal. Tudo bem, todos são iguais perante a lei. Esta é a regra. Em regra, a lei não vai fazer distinção de qualquer natureza, mas nós temos exceções. Mas eu tenho que lembrar o seguinte: todos são efetivamente iguais?
Será que todos os habitantes, todas as pessoas que vivem na República Federativa do Brasil, todas as empresas, todas as pessoas físicas e jurídicas que estão na República Federativa do Brasil são efetivamente iguais? Ou seja, eu posso tratar a igualdade como sendo um princípio absoluto, sem a devida relativização? E aqui eu estou falando da igualdade formal? Claro que não. É preciso tratar os desiguais de forma desigual, na medida das suas desigualdades. E aí eu chego na discriminação, ou até mesmo no tratamento desigual por meio de ações positivas, né? Que a gente já vai falar daqui a pouquinho. Então eu tenho que interpretar também o princípio da igualdade sob o ponto de vista da igualdade material. Não basta observar e interpretar o texto da Constituição como um todo, apenas sob o ponto de vista formal, legal. É preciso interpretá-lo também sob o ponto de vista material. Então, é fundamental a compreensão do princípio da igualdade sob o ponto de vista material. E o que isso significa? Significa que, naturalmente, precisam existir determinadas diferenças em determinadas situações. É preciso tratar os desiguais de forma desigual na medida das suas desigualdades. Então vejam só, se eu tivesse uma interpretação puramente formal, baseada na lei, do princípio da igualdade, eu não poderia realizar ou ter uma diferença de tratamento entre homens e mulheres, por exemplo, no tocante à licença paternidade e à licença maternidade. Qual é o período de licença paternidade? Por exemplo, em regra é 20 dias. Qual que é o período de licença maternidade? Em regra são 120 dias. Eu tenho uma diferença aí. Eu não estou tratando de uma forma igual homens e mulheres, no sentido de nós termos aí uma licença em virtude do nascimento de um filho. Licença paternidade, licença maternidade. Eu tenho regras que são regras diferentes, mas por razões óbvias. Eu não posso tratar da mesma maneira numa igualdade formal perante a lei, porque materialmente falando, né, nós temos uma situação desigual. A mulher precisa de um tempo muito maior para se recuperar, porque foi ela que gestou, foi ela quem pariu. E também precisa de um tempo muito maior para estar com o recém-nascido, com o filho, do que o homem, né, por exemplo, do que o pai, ou então aquele que realiza a função paterna. Então, naturalmente, eu tenho que ter essa distinção, ou seja, eu preciso tratar aqui de uma forma material e não simplesmente de maneira formal, simplesmente formal baseado na lei. É preciso observar a materialidade, é preciso tratar os desiguais, que no mundo fático eles existem, materialmente falando, e de maneira desigual, né? Na medida das suas desigualdades. O objetivo da Constituição aqui, ao instituir implicitamente essa necessidade de interpretação do princípio da igualdade sob o ponto de vista material, é o de evitar injustiças, porque nem todos são iguais. Somos seres humanos, naturalmente, e nós temos as nossas diferenças de um para o outro, sejam diferenças sociais, de gênero. Então, naturalmente, eu tenho situações a serem observadas, onde a interpretação da igualdade material precisa se sobrepor ao princípio da igualdade formal. Então, quando se fala que todos são iguais perante a lei, do ponto de vista formal, perante a lei, eu estou falando de uma maneira genérica. Mas existem situações onde eu preciso interpretar o texto constitucional sob o ponto de vista da igualdade material. É preciso tratar os desiguais na medida de suas desigualdades. Além disso, uma consequência dessa interpretação está no inciso 1º. O inciso 1º também fala do princípio da igualdade,
mas ele deixa claro que podem existir diferenciações. E ele diz assim, inciso 1, ou inciso 1º. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. O que a gente tem aqui é uma relativização da igualdade existente entre homens e mulheres. Em regra, homens e mulheres são iguais nos termos da Constituição. Mas, nos termos da Constituição, eu também posso ter a instituição de diferenças por razões materiais. É preciso tratar os desiguais de forma desigual na medida de suas desigualdades. Em regra, quando a gente tem uma questão de concurso ou da OAB, o foco normalmente está no caput do artigo 5º. Outra coisa, quando se fala dos direitos fundamentais e, sobretudo, quando se fala do artigo 5º dos direitos individuais e coletivos, nós não podemos fazer uma interpretação absoluta, porque nenhum direito fundamental é incondicionado, nenhum direito fundamental é absoluto. Eu posso ter a relativização do respectivo direito, e aí a própria Constituição vai trazer, em regra, essas situações onde eu tenho essa relativização do respectivo direito fundamental. Por exemplo, o direito à vida é o mais fundamental de todos os direitos. Existe a possibilidade de pena de morte no Brasil, por exemplo? Claro que existe. O próprio artigo 5º fala que, em caso de guerra declarada, nós podemos ter a pena de morte no Brasil. Então vejamos, a vida, que é o direito mais fundamental de todos, ela pode ser relativizada pela própria Constituição. Então, por que os outros direitos não poderiam também ser relativizados? Assim, a gente tem que lembrar que eu não tenho direitos que são de natureza absoluta, que são incondicionados. Eu posso ter exceções, eu posso realizar uma relativização dos direitos fundamentais por parte da própria Constituição. Muito bem, se você chegou até aqui, gostou desse vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário, ativa o sininho para que você seja notificado sobre novos vídeos, porque nós vamos construir aqui uma ampla playlist só sobre o artigo 5º e os incisos da Constituição, os 78 incisos do artigo 5º. Falou, gente, obrigado, até mais. Tchau, tchau.